Se você precisa acertar muito para fazer dinheiro no mercado, o problema não é sua taxa de acerto, é a sua estrutura de trade. Um trader consistente, ele não vive de acertar sempre. Ele vive de perder pouco quando erra e de ganhar muito quando acerta. E isso só acontece quando você alinha o micro com o macro. E só aceita entrar em operações que têm risco-retorno acima de 2:1. Hoje eu vou te mostrar por que esse modelo funciona no longo prazo. E como que os traders lucrativos utilizam o micro apenas como ferramenta de execução. E nunca como uma tomada de decisão. Vamos deixar algo bem definido para você. O macro decide se o trade existe. Já o micro, ele decide onde você deve entrar. O time frame maior, ele representa onde está o fluxo do dinheiro. Se o mercado está indo para cima, se o mercado está indo para baixo, para onde o institucional está colocando o seu dinheiro. Já o time frame menor, ele representa gerenciamento de stop e otimização de lucros. Quando você opera o micro contra o macro, você pode até vencer um trade. Mas estatisticamente você vai estar com stop grande e uma relação risco-retorno bem comprimida. E isso não constrói performance, e sim picos de sorte. Porque os time frames menores, eles são bem mais barulhentos. Se a gente for observar aqui no gráfico de 3 minutos da Solana, a gente vai ver que o preço, ele está preso nessa região aqui, ó. E se a gente der um zoom out, porque aqui a gente está olhando no gráfico mais micro. Se a gente for ver um gráfico mais macro, que seria o gráfico de 4 horas, a gente vai ver que isso aqui é uma pequena movimentação de uma grande estrutura de baixa. Então essa pequena movimentação de baixa que a gente acabou de ver aqui no gráfico de 3 minutos é uma parte de um todo, porque se a gente subir para o gráfico de 4 horas, a gente vai observar que a Solana ela vem desenvolvendo topos e fundos descendentes, caracterizando uma estrutura de baixa, certo? O mercado está vindo, ó, tocou na média de 200, voltou a cair, corrigiu, voltou a cair, corrigiu, voltou a cair. E aqui ele se desenvolvendo, quebrando os topos, quebrando os fundos, fazendo com que a estrutura de baixa desse continuidade ao movimento. Então esses time frames pequenos, eles vão representar uma micromovimentação de uma estrutura total, seja de alta ou seja de baixa. E se você não tiver uma visão macro, você não vai saber se está comprando topo ou se está vendendo no fundo. E se o mercado ele tem espaço para andar ou se está no fim de movimento. E é por isso que os traders iniciantes até leem bem o micro. Mas eles não são consistentes porque também não leem o macro. Eles até acertam as entradas, mas do lado errado do mercado. Então aqui no gráfico de 4 horas da Solana, a gente consegue observar que o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, caracterizando uma estrutura de baixa. Se a gente for baixar aqui para o gráfico de 1 hora, a gente também vai observar que o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes. Mas você vai observar que cada vez mais que você vai baixando o tempo gráfico, o preço ele tende a romper mais a média de 200. Então aqui a gente sabe que o nosso operacional ele é definido pelo segmento de tendências. E quanto mais a gente vai baixando o tempo gráfico, mais o preço ele vai cortando a média de 200. Eu vou apagar esse desenho aqui para vocês visualizarem melhor. Então aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue observar que essa região aqui, o preço está abaixo da média de 200. Já aqui o preço está acima, sendo que a gente sabe que no gráfico de 4 horas, a estrutura é de quê? De baixa. Então esses pequenos respiros, seja no gráfico de 1 hora, de 15 minutos ou de 5 minutos, eles podem indicar uma contratendência à estrutura principal do mercado, que seria ou do gráfico de 4 horas ou do gráfico de 1 hora. Então a gente sabendo que a estrutura do gráfico de 4 horas está indicando venda pra gente, eu não procuraria por compras nessa região. Eu eliminaria do meu gráfico essa região e procuraria vendas apenas quando o preço estivesse abaixo da média de 200, como nesse caso aqui. Procuraria uma venda aqui nessa região, procuraria outra venda aqui nesse toque aqui da 200, nessa região, procuraria uma venda bem aqui, seguindo sempre a tendência principal, que pode ser do gráfico de 4 horas ou do gráfico diário. Eu particularmente prefiro do gráfico de 4 horas. E com a importância de você entender que a relação risco-retorno acima de 2:1 não é um detalhe, e sim um pré-requisito das suas operações. Vamos aos números? Imagine que um trader arrisca 1 para ganhar 3 e acerta apenas 40% das vezes. Em 10 trades, ele tem 6 perdas e 4 ganhos, sendo que dessas 6 perdas, ele perdeu 6 pontos, e os 4 ganhos deram 12 pontos para ele. No final, ele saiu com 6 pontos positivos, errando mais do que acertando. Esse que é o verdadeiro significado de perder de copo e ganhar de balde. E por que que todas as vezes que você pega uma operação micro a favor do macro, a relação risco-retorno fica muito positiva? Justamente por conta disso aqui. Ainda no gráfico da Solana, nós vimos que no gráfico diário a tendência é de baixa, no gráfico de 4 horas a tendência também é de baixa, no de 1 hora, 15 minutos e o 5. Então aqui no gráfico de 4 horas da Solana a gente vai observar que todas as operações que foram de compras não tiveram uma relação risco-retorno bem favorável. Então as compras foram aqui nessa região, aqui, aqui e aqui. E isso a gente sem baixar para o gráfico micro. Tiveram relações de risco-retorno muito favoráveis, principalmente quem pegou a operação aqui em cima
ou aqui. Vamos colocar aqui que seria a operação mais viável, tá? O stop acima do topo técnico, acima da média de 200 e acima dessa resistência aqui. E o fundo do movimento, a sua projeção vai ter 8:1, uma relação risco-retorno de 8:1. Então são esses tipos de movimento micro a favor do macro que eu sempre falo para vocês, que vão pagar muito bem. Não são operações que vão acontecer todos os dias, mas quando elas virem, vão pagar a tua semana ou até mesmo o seu mês. E por que a maioria não consegue enxergar as operações micro a favor do macro? Porque querem operar toda hora, se apaixonam pelo risco e ignoram o contexto do mercado. O trader lucrativo, ele aceita perder oportunidades. O que ele não aceita é perder a sua estratégia. A consistência, ela não vem de setups secretos, indicadores mágicos ou taxa de acerto alta. Ela vem de poucas operações bem localizadas com risco-retorno acima de 2:1. Se o seu trade ele não te permite ganhar de balde e perder de copo, ele não entra no seu plano. Em resumo, o micro é como se fosse uma lupa, o macro é como se fosse um mapa. Utilize sempre o macro para decidir e o micro para executar. No mercado, você não precisa estar certo todas as vezes. Você só precisa estar bem posicionado poucas vezes. E isso só começa quando você pega operações micro a favor do macro com relação risco-retorno acima de 2:1. Pare de perder dinheiro pro mercado. Você é melhor do que isso. E se você quer operar comigo todos os dias, te convido a entrar na minha comunidade VIP gratuita no Discord. O link vai estar aqui na descrição. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Vamos para a próxima.